Olá, bom dia, a paz seja com todos. Todo mundo já me conhece, eu sou o pastor Sidney aqui do Projeto Renovação, e eu quero trazer uma palavra para você, esclarecendo um pouquinho com relação à dificuldade que nós tratamos. Todos nós temos em comum uma dificuldade, ou pelo fato de termos feito uso, ou pelo fato de ter convivido com alguém, né, com a dificuldade na dependência química. Quando eu falo de dependência química, eu falo do álcool e de outras drogas. Às vezes as pessoas falam o álcool e as drogas. Não, gente, é o álcool e outras drogas. Por quê? Porque o álcool também é uma droga, tá? Então as pessoas que tiveram problema com o álcool e as pessoas que conviveram de uma forma mais intensa com as pessoas que tiveram problema com álcool ou com outras drogas, elas se tornam o que a gente chama de codependente. Por quê? Porque você passa a se envolver de alguma forma nas ações, nas manipulações, com as dificuldades do dependente químico, dentro das suas necessidades, a gente acaba se envolvendo com isso. E o fato de eu me envolver de alguma forma, tentar ajudar, tentar de alguma forma tirar a pessoa do meio daquilo, eu acabo criando uma certa intimidade com essa pessoa, na dificuldade dela, me torno codependente dela, pelo fato de gostar. Algumas pessoas se afastam e não querem saber, mas algumas pessoas elas acabam se tornando codependentes. E o processo de tratamento é muito parecido, porque, sabe, porque o nosso tratamento aqui ele é físico, mental, emocional e, sobretudo, espiritual. Nós temos a visão de que a dependência química é uma doença, assim a Associação Mundial de Saúde também vê. A Associação Mundial de Saúde diz que ela é uma doença hereditária, progressiva e incurável. Da mesma patologia da diabetes, hereditária, progressiva e incurável. Bom, se ela é hereditária, o dependente químico não tem culpa de ter tido essa doença. Da mesma forma que o diabético não tem culpa de ter nascido com problema com açúcar. Né? E tantas outras enfermidades que a gente vê por aí que são hereditárias, um câncer, doenças cardiovasculares, intestino, enfim, várias outras doenças que são hereditárias também. Então é importante a gente entender, primeiro, que o dependente não quis nascer com isso, ele não pediu para nascer com uma predisposição, a ciência chama de predisposição dentro dele, que o dia que ele encontrar, que ele tomar o primeiro gole, que ele usar o primeiro cigarro, a primeira droga, ele vai viciar. Ele vai querer cada vez mais. E aí não é a quantidade que ele usa que vai tornar ele um dependente químico. Ele já é um dependente químico e por conta de já ser, de ter uma predisposição, ele vai viciar. Algumas pessoas vão experimentar e nunca mais vão querer, algumas pessoas vão tomar um porre de bebida e nunca mais vão querer beber, outras pessoas vão conseguir até beber de uma forma equilibrada, como tem pessoas que usam o açúcar de uma forma tranquila e o diabético não pode. Então, o dependente químico ele é um diabético com álcool, do álcool. Ele é um diabético com relação às outras drogas. A partir do momento que ele usar, vai começar a fazer mal para ele. Só que ela vai começar de uma forma lenta e quando ele perceber, ele já está bastante envolvido e aí difícil para sair. Por quê? Porque eu já me tornei um dependente. É difícil você hoje falar assim, eu vou parar de comer carne, eu vou parar de tomar refrigerante. Não é difícil? É difícil. Abra mão de um hábito seu para você ver o quanto é difícil. E esses hábitos, você não está com hábito com drogas. Agora, você imagina a pessoa tentar abrir mão de um hábito se ela está envolvida pela droga. É claro que o caráter de cada pessoa, o temperamento e o caráter de cada pessoa vai definir as ações dele. Algumas pessoas vão ter hábitos de roubar, outras não. Algumas pessoas vão ter o hábito muito grande de mentir, de manipular, outras não. Né? Algumas pessoas vão trabalhar a vida toda e vão gastar o seu dinheiro com a droga que vai jogar fora. Cada um tem um perfil, porque cada um tem uma personalidade, um temperamento, um caráter. Isso muito envolvido pelo meio. Então é difícil hoje você, sabe? Por isso a lei ela é bastante maleável com a pessoa quando ela comete um crime pelo fato de estar embriagada, pelo fato de estar ter usado uma certa quantidade de drogas. Né? Então, por quê? Porque ele sabe que ela não é culpada por isso. Né? A própria ciência o ajuda nesse sentido. Claro, ele vai ser penalizado, porque ele precisa sair do meio da convivência social, pelos distúrbios, pelos erros que ele comete, um acidente, uma morte, enfim. Né?
a justiça vai penalizar, mas não tanto quanto se a pessoa fizer isso de uma forma lúcida, sem uso. Né? Então, assim, nós precisamos entender que, primeiro, o dependente químico não quis ser assim, não pediu isso. Não era o sonho dele quando ele tinha pequeno, dizer, quando eu crescer eu vou ser dependente químico. Não é isso. Mas o fato é que ele tem uma predisposição e ele vai se tornar um dependente a partir do momento que ele comece a usar a droga. Né? Então, independente da pessoa ser evangélico, não ser evangélico, conhecer Jesus, não conhecer Jesus, né? Ele tem essa dificuldade e precisa ser tratado por isso. E o tratamento gera um tempo. Né? O tratamento gera um tempo. Da mesma forma que o codependente precisa, né, ao estar longe, entender toda essa situação, orar nesse sentido de quebra de herança na sua família. Que ela pode ser até uma herança maldita, conforme a Bíblia esclarece, que ela é possível até a quarta geração. Né? Uma maldição hereditária, uma herança maldita. Então é preciso que a gente tenha essa consciência para a gente não discriminar e saber como lidar. Tem uma pessoa com uma dificuldade que com o passar do tempo você já se cansou, porque talvez ela tenha te dado muitos prejuízos materiais, emocionais, físicos até, porque às vezes se tornam agressivos, né? Emocionais por conta de relacionamento, de convívio, né? Físico, mental, porque às vezes a pessoa precisa ser internada, porque também, sabe, a pessoa que convive às vezes precisa passar por um psicólogo, por um psiquiatra, por conta do envolvimento, né? Então, mas é necessário que todos tenham essa consciência de se tratar, de se conhecer e de aprender a conviver com isso. Enfim, aprender a buscar um caminho para dar fim a isso, né? O que não é fácil. Mesmo depois que a pessoa para de usar, ela passa por um processo de remodelação do seu caráter. Algumas pessoas vão mais rápido, outras demoram um pouquinho mais. Então é isso, gente. É para a gente entender um pouquinho, e eu vou falar um pouco mais outras vezes com relação a isso, mas é para você, família, entender, entendeu? Que a pessoa pode ter agido como vagabundo, como sem vergonha, mas ele é um dependente não porque ele quis, né? Todo mundo tem uma dificuldade. Todo mundo, ou diabetes, ou problema no coração, ou problema no pulmão, ou problema na perna, ou problema no braço, ou problema na cabeça, ou problema no olho. Todo ser humano tem uma dificuldade. Não existe ser humano, se olha uma pessoa na rua, dá a impressão que aquela pessoa não tem problema nenhum. Todo mundo tem uma dificuldade. Ou ela é invejosa, ou ela é orgulhosa, ou ela é egoísta, sabe? Ou ela é avarenta. Todo mundo tem uma luta dentro de si que precisa estar lutando contra aquilo, e ela vai ser rejeitada pela sociedade, pelas pessoas, pelo mal que ela tem. Todo mundo tem uma dificuldade. Não existe ser humano que diz assim, eu não tenho dificuldade nenhuma. Tem. Tá? Ou é problema físico, ou é problema mental, ou é emocional, sabe? As pessoas têm esses problemas. Então é importante que a gente tenha consciência de que cada um. Essa é a luta do dependente químico. Infelizmente, o dependente químico ele se expõe mais que os outros, porque às vezes as pessoas têm os seus problemas, elas tratam sozinhas de uma forma escondida que ninguém precisa ficar sabendo, né? Ou se é um problema físico, não vai agredir ninguém, mas o dependente químico se expõe muito, né? Por conta de que ele precisa sair em busca daquilo. E aí ele acaba se expondo muito e criando certas situações embaraçosas ou até criminosas. Então é importante que nós tenhamos essa consciência e que nós possamos orar nesse sentido, né, a família toda, e que a gente tenha o tempo suficiente aqui, né, dependo de vocês, de nos darem subsídios em oração, em todos os sentidos, para que a gente possa ajudar essa pessoa aqui, para que a gente possa tratar e trabalhar com elas. Deus abençoe a todos e a gente vai conversando. Mais alguma dúvida, nós estamos aqui à disposição. Deus abençoe a todos.